Olá, curiosos! Boa noite, curiosos! Noite de quinta-feira é noite da conversa com um dos maiores especialistas em TV do Brasil, Magalhães Júnior. Tudo bom, Maga? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os amigos curiosos. É uma noite ótima, porque é uma noite muito especial, né? Não só porque é a noite do Quem Te Viu, Quem Te Vê, mas uma noite especial por causa da pessoa de quem nós vamos falar, né? Mas não fala ainda, Maga. Hoje é meu dia de chamar a vinheta para Magalhães Júnior. Ô, Maga, nem vou te perguntar quem é o homenageado de hoje, porque na minha ficha já está escrito aqui que é ele, Scooby-Doo! Olha só, é o Scooby-Doo o homenageado de hoje. Vim com camiseta do Scooby-Doo também, ó. Deixa eu mostrar aqui. Camiseta do Scooby-Doo. Olha só, isso que é fã-clube, hein? Por que você resolveu homenagear o Scooby-Doo hoje, Maga? Porque o Scooby-Doo faz parte de uma pessoa muito importante da TV brasileira, né? Ele é uma das partes, o Scooby-Doo é uma das partes dessa pessoa, né? E nós estamos falando no ano em que a TV completou 70 anos, mas quando a TV foi inaugurada, ele já tinha muito mais do que isso, né? Até porque ele completou no dia 18, agora 18 de outubro, 101 anos. Quem é ele? Eu vou só falar que ele nasceu no dia 18 de outubro de 1919, ali no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. E ele é fluminense fanático. Não vou dizer roxo, porque o Fluminense é tricolor. A gente está falando do grande Orlando Drummond. Né? Ele que é uma das vozes mais conhecidas, tanto do rádio como da televisão. Né? E, Marcelo, você sabe que ele é de uma família, ele é descendente do Barão de Drummond. Né? O Barão de Drummond ele foi o fundador do primeiro zoológico na cidade do Rio de Janeiro. E para incentivar que as pessoas fossem ao zoológico, ele costumava fazer alguns sorteios, colocando o nome de um bicho ligado a um número, ou alguns números. E daí surgiu uma brincadeira interessante que está aí até hoje, o jogo do bicho. Olha só. Então, tá vendo? Isso é coisa ali da família do grande Orlando Drummond. Orlando Drummond, ele, na verdade, começou em rádio, em 1941, 42, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Agora, você não acredita, Marcelo, o que é que ele fazia. Ele entrou na rádio como auxiliar de contra-regra, né? Porque era uma época em que tinha muita radionovela, e as radionovelas eram feitas ao vivo, e não existia, como hoje, discos e arquivos de efeito sonoro. Os efeitos eram feitos ali na hora. Quem fazia era o contra-regra. Mas ele começou como auxiliar de contra-regra. E o Orlando Drummond sempre teve uma extensão vocal muito interessante. E o que notabilizava isso naquela época é que ele imitava bichos com muita facilidade, principalmente galo, galinha, gato, cachorro, né? Tem uma foto, inclusive, que tem um elenco de uma radionovela e lá no fundo está o contra-regra, o auxiliar de contra-regra daquela radionovela, ninguém mais, ninguém menos do que o Orlando Drummond. Depois... Ele era bom nisso, Maga? Então ele era um sucesso. Não, ele era tão bom, Marcelo, que depois ele passou para contra-regra, né? Deixou de ser auxiliar, passou para contra-regra. Ele era tão bom que teve uma radionovela que precisava ter um desmoronamento de uma casa, ou então de uma montanha. Ele colocou uma caixa de fósforo no bocal do microfone
E só com aquela caixa de fósforo ele simulou um desmoronamento. E todos os ouvintes imaginavam que estava havendo um desmoronamento mesmo. Apenas uma caixa de fósforo. Então ele era um cara extremamente, mas extremamente criativo. Depois, como ele era muito brincalhão, mas muito brincalhão, tinha uma voz muito boa, muito potente, uma voz grave, mas também de uma extensão muito interessante, ele começou a fazer alguns papéis em radionovela. Então, aos poucos, ele foi sendo contra-regra e radioator. Então, encontra-se em jornais da época, jornais ali como o Diário da Noite, né? O Carioca, muita também revista, né? Como revista do rádio, muitas indicações daquele radioator que estava surgindo. O cara no microfone, ele não era fácil. E o nome dele já começava a aparecer, por exemplo, no Grande Teatro Tupi, né? Orlando Drummond como radioator, e não só como contra-regra. E aí ele já fazia, ele já tendia para o humor ou era um ator mais sério, Maga? Bom, sério ele nunca foi, né? Nem, como diria o Fausto Silva, tanto no pessoal quanto no profissional, ele nunca foi sério. Ele era um cara extremamente de bom humor, um cara extremamente gozador, criativo, e lógico que ele foi canalizando essa criatividade para o lado da comédia. E poderia citar aqui dois dos seus primeiros personagens que fizeram sucesso, né? Um deles foi um japonês criado pelo Max Nunes, o grande Max Nunes. Esse japonês chamava-se Takananuka, né? O japonês que tinha um óculos, sempre muito bem vestido, tal. Ele participou no rádio de um programa chamado Boate do Alibaba. Quando foi para a televisão, passou a se chamar Alibaba e os 40 Garçons, né? Coisas de Max Nunes. E esse japonês, Marcelo, ele tinha uma coisa muito interessante que era o jogo de palavras, né? Sem querer, e porque eu não sabia dessa história na época, eu acabei me utilizando disso para fazer um texto de um japonês na Praça Nossa, ali 1989, 90, mas eu fico feliz de ter utilizado uma ideia, mesmo sem saber, do Max Nunes, que foi protagonizada pelo Orlando Drummond. Dá um exemplo de como era esse jogo de palavras. Tá, vamos. Eu sou o japonês, você é o cara que contracena com ele, né? Tá. Então, pergunta o que eu fazia no Japão. Onde é que eu trabalhava no Japão? Onde você trabalhava no Japão, hein? Takananuka trabalhava. Como chama aquilo que você enche de roupa e carrega quando você vai viajar? Mala. Isso. E se ela for pequenininha? Malinha. Isso. Eu trabalhava na malinha do Japão, né? Era isso. Tem uma que é maravilhosa, que ele fala, eu tô, como chama aquilo que tem na ponta de dinamite? Pavio, fio. Sim. Pavio. Não, é quase isso, parecido com isso. Estopim. Estopim. Essa é difícil. Essa é difícil, né? Estopim. Eu falei, aquela bebida que é boa para como que se toma antes do almoço, tal. Eu falei, cinzano. Isso, estopim cinzano de dinheiro. Essa era difícil, essa não ia conseguir. Não, mas era um jogo de palavras sensacional. Infelizmente, Marcelo, não existem gravações disso, né? Mas era muito legal. E outra, a caracterização junto da voz que ele utilizava, que era fantástica. Né? Tinha outros personagens assim na TV, desse tipo? Tinha. Ele fez no rádio, como ele era de rádio,
primordialmente, tudo, ou quase tudo, que ele começou a fazer na televisão já tinha sido feito no rádio, né? Isso também, para quem escrevia, né, caso de Max Nunes, Chico Anísio, Haroldo Barbosa, todos se utilizavam disso. E ele era, na verdade, uma dupla de índios, eram os índios Patacotaco, né? Ele fazia com outro comediante chamado Otávio França. Lógico que no rádio eles não se vestiam de índio, né? Eles faziam, às vezes, de terno. Tal. Agora, na televisão, principalmente no programa chamado Uma Pulga na Camisola, que também era do Max Nunes, eles ali se vestiam de índio e tinha um bordãozinho que era pezinho para frente, pezinho para trás. Anos depois, ele chegou a fazer isso junto com um outro ator, um outro comediante, no Zorra Total, né? Pezinho para frente, pezinho para trás. Mas é muito interessante porque ele ficava completamente louco em cena. Ele chegava a botar a boca no microfone, né? Quase, sabe, para dar microfonia. Ele era completamente louco em cena. E caiu na graça do público essa coisa do pezinho para frente, pezinho para trás, índio patacotaco. Nós, inclusive, temos uma sonora de um programa de 1954. Só que nesse programa, excepcionalmente, o índio patacotaco do Orlando Drummond não está com o outro índio. Ele está com a esposa dele, né? Com a esposa do índio. Essa esposa era feita pela Zezé Macedo, que também depois participou da escolinha do professor Raimundo, né? E vai aparecer também a Nádia Maria fazendo uma pesquisa, que também participou depois da escolinha do professor Raimundo. Então, eu acho que seria legal a gente relembrar isso para quem curtiu na época, ou então para conhecer esse índio patacotaco do Orlando Drummond. Vamos ouvir, com certeza. Vem aí os dois bocas negras, os dois índios que andam soltos pela cidade, e hoje acompanhados de uma de suas respectivas esposas. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Pataca, taca. Que coisa horrível. Quanta gente com perna de pau. Isto é asilo? Não, chefe. É o time do Botafogo. Pezinho tortinho. É Botafoguinho. Pezinho tortinho. É Botafoguinho. Pataca, taca. Viu? Escuta, será que vocês podiam me ajudar na campanha da criança pobre? E o que é que se tem que se fazer? Eu quero que o senhor me arranje uma touca, um casaquinho, uns sapatinhos, um capotinho, qualquer coisa para criança. Será que o senhor podia me auxiliar dando alguma coisa? A senhora já ter a criança? Já. Então não posso auxiliar em nada. Chefe, toca. Toca. Pezinho pra frente. Pezinho pra trás. Pezinho pra frente. Cavaleiros por aí, cuidado! Maga, o Orlando Drummond escrevia também os textos ou ele só interpretava? Né? Você falou do Max Nunes, ele também dava lá sua contribuição? Dava também. Ele começou meio sem querer, né? Ele participava de um programa nos anos 50 chamado A Fila do Banheiro, programa na Rádio Tupi. Quem escrevia era J. Rui. E o J. Rui ficou doente ou precisou se afastar e ele começou a escrever esse programa. Depois ele escreveu vários outros, né? Não como principal roteirista, mas ele era muito criativo, bom, tão criativo a ponto de... Isso daí é uma curiosidade muito legal, né? Aquilo que não está no YouTube, não está no Google, né? Agora vai estar. Agora vai estar, né? Ele estava ensaiando um outro programa e já fazia uns 15 dias que ele estava escrevendo o Fila do Banheiro. E aí um
ator daquela rádio, foi visitar os colegas, levou a esposa, inclusive, ali na frente de todo mundo, falou: caramba, Drummond, eu tenho ouvido você, já faz 15 dias que você está na fila do banheiro, né? Ele falou: não, isso é mentira, porque se eu tivesse há 15 dias na fila do banheiro, a essa hora eu já estaria todo mijado. Isso, na frente, agora... Como? Ele gostava dessas tiradas, assim? Olha, ele era o dia inteiro assim, né? Aliás, você pega fotos em revistas, em jornais da época, você nunca vai encontrar o Orlando Drummond sério. Seja em cena, seja nos bastidores, seja em casa, né? Ele está sempre, até hoje, aos 101 anos, ele é o cara que irradia alegria. Tanto é que a gente vê a forma carinhosa como todos os colegas se referem a ele, né, Marcelo? Então, é um cara muito do bem. Vamos aproveitar, então, já que a gente está fazendo essa homenagem ao Orlando Drummond, cita alguns programas de televisão que ele tenha trabalhado. Bom, Marcelo, você sabe que quando você passa dos 60 anos, a cabeça já começa a dar uns vacilos, né? Então, é lógico que eu tenho uma colinha aqui, né? Vou recorrer a ela, não sou Milton Neves, né? Até porque a cabeça dele é muito maior do que a minha, né? Para poder caber todas as informações que cabem. Mas eu posso citar o seguinte, como eu já falei, Ali Babá e os 40 Garçons, espetáculo Tonelux, Pandegolândia, aos títulos que o Max Nunes dava para os programas, eram fantásticos, né? Pandegolândia, Café Sem Concerto, Central do Riso, Balança Mas Não Cai, Viva o Vovô de Ville, Riso Sinal Aberto, A.E.I. Urca, Chico City, Os Trapalhões, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo. Ele que passou pela TV Rio, TV Tupi, TV Record, TV Excelsior e TV Globo. Né? Um cara que fez sucesso por onde ele passou. Bom, mas vamos chegar finalmente, Maga, que é uma parte que o Scooby-Doo aqui, que está do meu lado, está ansioso para saber, é da carreira de dublador, né? Porque isso tem uma importância enorme também na biografia do Orlando Drummond, né? Não, ela tem uma importância tal que ela se confunde com a carreira de comediante e ator do Orlando Drummond, né? Ele, numa das primeiras dublagens que ele fez, foi da série do desenho do Pernalonga. Ele foi o primeiro a fazer o Hortelino Troca Letras. Né? E, inclusive, eu encontrei uma matéria de uma revista que dizia que várias vezes a gravação teve que parar, porque o elenco começava a rir e não parava mais. Era um tempo em que a dublagem era feita com todo mundo junto, não é como é hoje, que cada um vai e dubla, às vezes dubla em casa e manda a sua dublagem pela internet, né? Então, o primeiro Hortelino quem fez foi o Orlando Drummond. Mas ele não fez só isso, ele fez muita série também, né? E tem uma que, embora ele não fosse, o seu personagem não fosse o protagonista, ele, com a sua voz, o transformou num dos protagonistas. Essa série chamava-se Casal 20, né? Era o casal Hart e tinha um mordomo que era o Max. E o Max, quem dava a voz ao Max era o Orlando Drummond. E a voz dele, a voz que ele colocou ali, foi tão importante que o Max ganhou muito destaque. Eu acho que seria legal a gente relembrar a abertura do Casal 20, que é a voz do Max. Vamos nessa? Essa eu quero ver, vamos lá. Este é o meu patrão, Jonathan Hart. Um homem inteligente, um grande sujeito. Robert Wagner. Esta é a senhora Hart. Ela é um encanto. Que mulher espetacular. Stephen Powers. A propósito, meu nome é Max. E Lionel Stander. Eu cuido deles. O
que não é fácil, porque eles só se sentem felizes vivendo perigosamente. Muito bom, muito bom. Mas tem mais, hein? Eu sei que tem mais. Ah, bom, se a gente for entrar ali na categoria dos desenhos, né? Por exemplo, Marinheiro Popeye, né? A voz de toda a série do Popeye foi a voz do Orlando Drummond. O Pacato, que também é o gato guerreiro do He-Man, né? O Gargamel dos Smurfs, a voz foi colocada pelo Orlando Drummond e é uma extensão de voz que não dá para reconhecer o Orlando Drummond. Acho que seria legal reviver o Gargamel ali dublado pelo Orlando Drummond. Vamos. Alegria! Estou sentindo isso. Tem alegria na minha floresta e eu odeio isso. Acabem com essa alegria. Essa é uma ordem minha, do Gargamel! Está sentindo também, não é, Cruel? Toda essa comemoração irritante. Cruel? Eu tenho que capturar esses Smurfs e dar um fim em toda essa alegria. Não fique parado aí. Pense em um plano. Pense! Tenho que descobrir a fraqueza deles. Vamos ver. Cor azul. 3 maçãs de altura. Bom coração. Bom coração! É isso! Vou pegá-los através do coração. Vou mandar uma Smurfette. Olha, se eu tivesse num concurso, eu não reconheceria o Orlando Drummond nessa, viu? Juro. É impressionante, né? Bom, para quem imitou gato, galo, cachorro, né, em radionovela, fazer uma voz dessa não deve ter sido difícil. Para nós, que somos mono, é sempre a mesma voz, é impossível mudar, seria muito, muito difícil. Ele fez vários filmes também, né, Marcelo? Como nós já falamos de séries, né? Por exemplo, o Sargento Garcia, do Zorro, o Zorro de capa-espada, né? Era uma voz sensacional. O Alf, o E-Teimoso, eu acho que muito do sucesso do Alf, né, que pese o personagem ser fantástico, eu sei o quanto você gosta do Alf, está aí o Alf, né? Sem foco, ó. Olha, ele comia os gatos da casa, né? Ele queria comer o gato da casa, né? Esse era o foco principal dele. Tem uma cena, inclusive, que ele se refere a isso. Eu acho que seria legal também a gente, como hoje é uma grande homenagem aos 101 anos do Orlando Drummond, reviver uma ceninha do Alf, o E-Teimoso, com a voz dele e dando uma dica do que ele pretendia fazer com o gato. Vamos ouvir. 6h13. Falta só 1 minuto, gatinho. Aí eu caio sobre você feito um urubu na carniça. O Pata Loren já deve estar pronto. Bebe um pouquinho de vinho. Isso diminuirá os seus reflexos. Minha nossa! O gás está ligado. Mas eu esqueci de acender o forno. Ora. Antes tarde do que nunca. Eu vou mandar trazer o restaurante. Muito fã do Alf. Eu sou muito, muito fã. Marcelo, você é mais... Tem gente esperando aqui. Você é mais fã do Alf ou do Scooby-Doo?
Olha, aqui em casa gostamos mais do Scooby-Doo, como eu já mostrei, né? Tá ali perto, ó, tá perto. Bom, você sabe que quando o Drummond foi fazer teste para dublagem do Scooby-Doo, ele lembrou que uma vez ele olhou pela janela e viu um cara se esgueirando ali pelo telhado. Parece que era um assaltante, né? Alguma coisa assim. E ele ficou preocupado, tal, etc. E falou, eu vou imitar um cachorro. Só que você imagina, né, o cachorro que ele imitou. Mas ele disse que deu para assustar o cara, né? Então, quando ele foi fazer o teste do Scooby-Doo, ele resolveu fazer a voz, vamos assim dizer, daquele cachorro que ele inventou naquele dia. E o diretor de dublagem achou o máximo, né? Ele falou, não, você vai ser o Scooby-Doo, como ele foi realmente por toda a série, por todos os longas, né? É o tipo da voz que não dá para ser substituída, embora o Scooby fale muito pouco, né? Tanto nos desenhos quanto nos filmes. Mas, Marcelo, em vez da gente colocar um trecho de um desenho ou de um filme de Scooby-Doo, tem uma entrevista, uma sonora de uma entrevista que ele deu na rádio uma vez, que ele, Orlando Drummond, estava numa viagem com a esposa, numa viagem de avião, e, de repente, veio o Scooby-Doo. Agora, vamos deixar ele contar, que eu acho que é bem melhor. Vamos lá. Eu vou te contar apenas a última. Foi uma vergonha que eu passei num avião. Eu fui para Orlando com a minha mulher e ela começou a ter uns tremeliques de frio, assim, e logo agora que a gente vai para Miami, Orlando e tal. Então pedi um uísque no avião. O avião saiu fora e tal. Ela não quis, então um bocadinho. Aí eu tomei o uísque todo, aí pedi outro. O fato é que o avião já estava há 2 horas andando e eu estava lá beliscando meu uísquinho. Aí em determinada hora, todo o avião dormindo, né? Aquilo tudo, eu aí sozinho me senti um solitário no avião e mandei esta joia, porcaria, com a minha idade fazer isso. Eu disse, salsicha! Scooby-Doo! Você não imagina o escarcéu que foi dentro do avião. Lençóis levantaram, travesseiro, até uma dentadura veio parar nos pés de onde eu estava. Ainda mais no avião indo para Orlando. Imagina. Mas é horroroso. Agora, você mostrou fotos aí, Maga, de um personagem que hoje muita gente, quando vai se referir a Orlando Drummond, né, tem muita gente que não associa, às vezes, o nome ao personagem, sempre põe Orlando Drummond, vírgula, o seu peru da escolinha do professor Raimundo, né, que eu acho que é o personagem mais famoso que ele Orlando, já fez, né? Eu acho que foi. Eu, numa pesquisa que eu fiz, eu encontrei um personagem, seu peru, numa escolinha que teria sido feita no rádio. Mas eu acho que era só o nome, não deveria ter a mesma característica, né? O seu peru, vamos dizer assim, caiu no colo do Orlando Drummond também por acaso, porque quando ele foi criado, o ator, o comediante convidado era outro. O cara fez o teste, nunca se falou quem é. A Sininho de Paula, que até hoje é diretora, sempre foi a diretora da escolinha do professor Raimundo, nunca quis contar. Mas o ator convidado, o comediante convidado, fez o teste, foi aprovado, mas falou que não se sentia muito à vontade de fazer aquele personagem e tal, e abriu mão, né? E tanto ela como o Chico conheciam o Drummond, principalmente o Chico, que tinha trabalhado com o Drummond em rádio e também em todas as TVs, fizeram o convite e ele encarnou aquele personagem de uma forma maravilhosa. Aquela coisa do estou porra aqui, tal, é tudo criação dele, né? Foram coisas que ele foi colocando com o tempo e caiu na graça do público de uma forma que embora fosse um personagem com uma pegada
politicamente incorreta, ele tornava a coisa mais leve, né? Não era agressiva, tanto é que as crianças também gostavam, embora não levassem na malícia, e, enfim, é coisas do Orlando Drummond, né? E eu acho que seria muito legal a gente reviver um trechinho do Seu Peru aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Com certeza, homenagem é homenagem. Vamos ouvir. Vamos lá. Seu Peru! Até que enfim vem cultura. Use-me e abuse-me, Tchutcha. Eu quero saber o que está havendo com o senhor, porque suas notas estão baixíssimas. Realmente, Tite, eu não tenho tido tempo de estudar, que eu ando com a cabeça tão no ar. São tantos papéis a tratar, tanta burocracia nessa terra colorida que eu já não sei mais aonde me virar. O fato é que eu adotei um órfão. Peraí, por favor. Obrigado. Bonito gesto. Obrigado. Adotar um desamparado é uma coisa altamente elogiável. Realmente. O senhor poderia trazê-lo aqui para nós todos víssemos? Não dá, não, Tite. Só no próximo sábado. Só no próximo sábado? Porque nós temos aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta de tarde. É porque no próximo sábado é a folga dele. Ele é motorista de caminhão. E eu dou-lhe o maior apoio. Eu vou botar o senhor na banguela. Nota 0. Pobrezinho do meu órfão, ele já está comigo porra aqui. Muito bom. Ô, Maga, geralmente esses imitadores, né, quem tem personagens assim, eles sempre usam a voz em situações como essa do avião, né, que você mostrou, para se divertir também. O Orlando tem alguma história assim de repente ter que provar que ele era esse imitador, né, esse dublador, esse personagem? Na verdade, tem uma história de um assalto, né? Ele estava no carro, o carro que ele estava dirigindo foi abordado por mais de um assaltante, e aí é aquele negócio, né? A voz é que fica marcada, principalmente para o dublador, né? E disse que era de noite e tal, o cara apontou a arma, tal, não sei o que, olha, sai, para, queria o relógio, queria a carteira, tal, e ele falando como Orlando Drummond. Só que, como eu falei, Orlando Drummond era uma figura, né? Mesmo numa situação dessa, ele começou a brincar imitando o Seu Peru, né? Mas, não vou falar, estou porra aqui, tal, não sei o quê. Aí um dos assaltantes falou, caramba, esse cara é o Seu Peru, né? Aí o Seu Peru, ele é também a voz do Scooby-Doo. Aí foi a deixa, ele imitou o Scooby-Doo, imitou o Sargento Garcia, imitou o Alf, tal, etc. Bom, resultado, os assaltantes abaixaram as armas, né? Só não tiraram foto porque não era a época ainda do celular, porque senão teriam feito selfie, tal, etc. Mas ele foi convidado a ir num boteco e tomar uma cerveja com o pessoal, e disse que tem um detalhe que vamos dizer assim, o chefe ali da quebrada estava lá no cantão, não falava nada, disse que era um lugar meio escuro, estava fumando um charuto, isso coisa de Orlando Drummond contando, né? Que você só via a feição dele quando o charuto acendia, né? E ele ali, brincando, contando piada, tal, etc. Chegou uma hora que ele falou, gente, eu tenho que ir embora, que minha mulher deve estar preocupada, tal, etc. Depois ele se despediu dele na boa, ninguém imagina, vão pegar alguma coisa, né? Orlando Drummond seria como roubar o Alf, o Sargento Garcia, o Seu Peru, tudo junto, né? E quando ele estava indo embora, o chefe da quebrada lhe fez sinal para ele, ele se aproximou, o cara falou, gostei da malandragem. E foi embora. Que legal. Foi uma coisa muito legal, mas é só um cara que tinha a alegria dentro dele, como Orlando Drummond, que faria isso. E ele tem herdeiros, né? Os netos estão seguindo a carreira dele, não é isso? Não, e ele está muito feliz com isso, que os 3 netos que ele tem,
o Felipe, o Alexandre e o Eduardo estão seguindo a carreira de atores e dubladores, né? Os três fazendo o mesmo trabalho que o avô. Eu acho que isso deve ser uma das coisas de maior prazer, né? Nesses 101 anos de vida desse cara que eu costumo falar um monstro, às vezes eu falo um monstro, as pessoas falam, pô, você chamou o cara de monstro, mas é um monstro do bem, né? Ele é um cara, Orlando Drummond merece ser aplaudido todo dia, né? Então, aí, a nossa homenagem aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê, aos 101 anos do Orlando Drummond, muito bem lembrados aí pelo Magalhães Júnior na noite de hoje. Grande homenagem, Maga, sensacional. Agradeço de novo por compartilhar o seu acervo, aí, suas histórias. Lembrando que se você gostou aí do episódio de hoje, do quadro de hoje, da história de hoje, né, deixa o seu like aqui no canal, compartilhe esse vídeo. Se você perdeu algum outro, já temos vários aqui publicados no canal do YouTube. E lembrando que no próximo sábado tem o Olá Curiosos, aí das 10 ao meio-dia, para você curtir também, né? Tem gente que está conhecendo o programa pelo Quem Te Viu, Quem Te Vê, e pode aí conhecer as outras coisas que nós estamos fazendo também. Maga, super obrigado, é uma delícia a esperar pela quinta-feira para ouvir as suas histórias. Melhor ainda é saber que a semana que vem tem mais, tá? Para mim também é melhor saber que semana que vem tem mais, e estou muito feliz em poder prestar uma homenagem a esse ícone da televisão brasileira, o Orlando Drummond. Obrigado pelo espaço aí, Marcelo. É isso aí. Então, até quinta que vem, gente. Tchau, Maga. Tchau, Um abração. pessoal.